Nesta data de hoje, 28 de agosto, completam-se 6 meses desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra contra o Irã. Nas primeiras horas desta ofensiva, um ataque aéreo preciso matou o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país por quase 37 anos, além de familiares próximos. A sucessão recaiu então sobre o seu filho, Mojtaba Khamenei, proclamado líder uma semana depois. Desde então, ele quase não aparece em público. Relatos apontam ferimentos graves no mesmo ataque que matou o pai. O que chegou ao exterior foi uma linha mais dura, não uma abertura ou mudança de regime de fato. O Estado iraniano sobreviveu ao primeiro dia, se readaptou, e o homem que decidia sozinho morreu. As tentativas de encerrar a guerra falharam em sequência. Antes dos bombardeios de fevereiro, as consequências mediadas por Oman já tinham naufragado. Em abril, veio uma pausa de 2 semanas. Em 17 de junho, Washington e Teherã assinaram à distância o Memorando de Islamabad, de 14 pontos, um cessar-fogo declarado, com o Estreito de Hormuz formalmente reaberto e um prazo de 60 dias para negociar o programa nuclear, de mísseis e o alívio econômico do Irã. Israel não assinou e não se considerou preso a esse texto. Em poucas semanas, os dois lados se acusaram de violar o acordo. Navios foram atingidos em Hormuz. Os Estados Unidos retomaram os ataques. Após navios comerciais serem atacados pelo Irã, Donald Trump declarou que o entendimento entre eles havia acabado. Agora, agosto, o prazo de 60 dias expirou sem um acordo final. O Irã passou a recusar conversas diretas, alegando que Washington descumpriu o texto quase imediatamente. Catar, Omã e Paquistão tentaram reabrir o canal. Não avançaram. É nesse vácuo que Teherã adotou a postura de tudo ou nada. O presidente Massoud Pezeshkian diz que a guerra deve terminar enquanto o Irã estiver em posição de força e dignidade. Ao mesmo tempo, repete que o país não se curva à intimidação, não entrega capacidade militar e responde até o último fôlego se for pressionado a capitular. As condições iranianas não mudaram na sua essência. Garantias contra nova agressão, reconhecimento do que Teherã chama de direitos legítimos, reparações da guerra e recusa em negociar o programa de mísseis como se fosse uma moeda de troca. Depois da morte de Ali Khamenei, ceder no núcleo da defesa passou a ser tratado internamente como traição ao mártir, não como diplomacia. Washington, do outro lado, aposta nas sanções econômicas e no bloqueio naval. É contra este tudo ou nada do Irã que Donald Trump aprovou o envio de um novo grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Theodore Roosevelt, que deve zarpar nos próximos dias para uma operação de mais de 7 meses. A bordo vão cerca de 5.000 militares, a ala aérea 11 e as escoltas dos destroyers do Carrier Strike Group 11. O destino é a área do Comando Central, a 5ª Frota no Oriente Médio, para cercar o Irã. A missão anunciada a reforçar ainda mais a frota naval e aérea dos Estados Unidos, junto ao USS George Washington, que saiu do Japão e chegou ao Oriente Médio na semana passada, para substituir o USS Abraham Lincoln. Meus amigos, agora vocês podem assistir às análises completas e ter acesso a conteúdos exclusivos como lives e muito mais. Faça parte da família de membros do Área Militar, clicando neste botão de Seja Membro que aparece logo abaixo do vídeo. O USS Lincoln conta a história que a Marinha prefere não repetir. Está no mar desde novembro do ano passado. Passou mais de 250 dias sem escala em porto. Relatos de familiares falaram em falta de suprimentos, encanamento quebrado, desgaste mental e alguns soldados até tentando tirar a própria vida. O secretário interino da Marinha rebateu essas críticas. O navio agora segue para uma parada na Tailândia com seus 5.000 marinheiros, antes de tentar voltar para casa.
O Roosevelt entra exatamente nesse ciclo. Não é um gesto isolado, é a terceira grande peça da rotação aberta pela guerra. Enquanto isso, o USS George H.W. Bush segue operando na região. A presença americana no Mar Arábico não foi desmontada, foi apenas trocada. Desde o fim de fevereiro, os Estados Unidos mantêm ao menos um porta-aviões no Mar Arábico para 2 trabalhos concretos: missões e ataques sobre o Irã e o bloqueio naval dos portos iranianos. O bloqueio foi suspenso quando o Memorando de Junho entrou em vigor e reinstaurado depois que o cessar-fogo ruiu. Destroyers interceptam, desviam e, em alguns casos, inutilizam navios que tentam furar esta linha. Autoridades americanas disseram aos repórteres que o compromisso no Oriente Médio não dá sinal de acabar. Militarmente, um grupo de ataque da classe Nimitz não é só um convés de quase 100 mil toneladas, é uma base aérea flutuante com dezenas de aeronaves de ataque, defesa aérea, guerra eletrônica e reconhecimento, escoltada por cruzadores e destroyers com mísseis de cruzeiro e defesa antiaérea do tipo Aedes. O Theodore Roosevelt já recebeu modernização para operar o F-35. Na prática, isso permite manter pressão de longo alcance sem precisar estacionar mais esquadrões em bases terrestres do Golfo, que já foram alvo de mísseis e drones iranianos ao longo de sua campanha. Também sustenta o bloqueio longe da costa, no Golfo de Omã e no Mar Arábico, onde a Marinha Americana evitou ficar presa dentro do Estreito de Hormuz, a um custo que não é comentado. Por exemplo, para mandar o George Washington do Japão ao Oriente Médio, os Estados Unidos deixaram o Pacífico Ocidental sem porta-aviões. É a área em que Washington costuma manter um navio à frente da China, perto de Taiwan, das Filipinas e do Mar do Sul da China. Eu já venho destacando esta situação que abre um convite a Pequim com patrulhas mais agressivas. A frota americana, por exemplo, tem 11 porta-aviões, porém, no papel. Em qualquer momento, vários estão em manutenção, em treinamento ou em retorno para os seus portos de origem. A guerra com o Irã está consumindo o calendário de todas as forças americanas. O USS Gerald Ford, por exemplo, já fez um dos maiores destinos desde a Guerra Fria, com 326 dias. O Lincoln chegou perto do limite humano. Agora o Roosevelt parte sabendo que pode ultrapassar os 7 meses oficiais de altas tensões e exigências contra o Irã. Meus amigos, agora vocês podem assistir às análises completas e ter acesso a conteúdos exclusivos. Faça parte da família de membros do Área Militar clicando neste botão de Seja Membro. Deixe sua opinião aqui nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.